A inocente grávida que deixou seu casamento por um amante que a rejeitou. Isso mudou tudo. Mariana estava em um barco à deriva. As ondas de sua vida pessoal batendo violentamente. E a única coisa que a mantinha a flutuar era a pequena vida que crescia dentro dela. Aos 19 anos, ela se via aprisionada em um casamento com Carlos, um homem sério e rígido, que nunca soube como amar. A casa que um dia deveria ser seu lar se tornara uma prisão cinza. Murmúrios da comunidade a cercavam como abelhas inquietas, balançando suas cabeças em reprovação cada vez que a viam passar. Ao descobrir sua gravidez, uma mistura de alegria e desespero a invadiu. Como ela iria criar um filho em meio a tanta opressão? E aí estava Victor, o misterioso visitante que acendeu uma pequena chama em seu peito. Ele era indomável, tinha o olhar de quem já tinha passado por muita coisa, e por isso ela se sentia atraída. Suas risadas ecoavam como sinos, mas por trás do charme havia uma sombra. Ele não, mas a realidade desabou sobre ela. Victor, que nas horas de desatino a cercava de promessas, foi implacável. Você está grávida, ele disse com um ar de desprezo. Isso muda tudo. A rejeição ardia em seu peito como um veneno, e Mariana percebeu que não havia lugar para ela naquele mundo. Enquanto a dor da traição se aprofundava, falou-se de um novo começo. Mas a verdade era que sua vida estava se deteriorando. Sozinha e assustada, conheceu Ana, uma mulher sábia que também tinha carregado o fardo de um relacionamento abusivo. A amizade inesperada delas se transformou em uma corda que a puxava para fora do abismo. Ana lhe mostrou que mesmo nas cinzas de quem havia sido, ainda havia uma centelha de luz. Juntas, elas enfrentaram suas inseguranças, desnudaram seus medos e se apoiaram na busca por cura. Determinada a romper seus laços com Victor, Mariana investigou seu passado. Cada detalhe revelado era uma faceta sombria dele que jamais imaginou. O vilarejo, com suas máscaras, a cada revelação, a angústia de Mariana crescia. O que aconteceria se a verdade sobre Victor não só provocasse sua ruína, mas também se voltasse contra ela? A luta entre buscar um futuro melhor para seu filho e ceder às pressões sociais a deixava à beira de um colapso. Com o peso da verdade pairando sobre seus ombros, Mariana sabia que a batalha mais difícil não era contra Victor ou Carlos, mas contra os próprios demônios que a atormentavam. E quando ela finalmente confrontasse tudo isso e a comunidade visse a luz que existia dentro dela, estaria pronta para qualquer resultado? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, Mariana respirou fundo, sentindo o peso da verdade a pressionar seu peito. A luta interna entre confrontar o passado e construir um futuro para o seu filho a consumia. O que mais poderia acontecer? Sozinha com seus pensamentos, a solidão era um clamor ensurdecedor. Mas, ao olhar para Ana, que se sentava ao seu lado, a esperança lhe oferecia um fio de luz. Elas estavam juntas, mas ainda faltava algo, um propósito. Então, numa manhã de sol ardente, Mariana decidiu procurar a verdade que a envolvia. Pegou um pedaço de papel e começou a anotar tudo o que lembrava sobre Victor e seu passado.
Enquanto escrevia, cada lembrança parecia uma facada. O jeito que ele a olhava, como se a quisesse, mas ao mesmo tempo fosse incapaz de amá-la genuinamente. Pensou em procurar algumas pessoas do vilarejo, aquelas que sempre pareciam ser fontes de fofocas. Afinal, quem melhor que elas para desvendar segredos escondidos? Assim que Mariana entrou na pequena mercearia do bairro, o aromático cheiro, olhou ao redor e encontrou Rita, uma mulher de língua afiada e olhos curiosos. Rita sempre soube mais do que deixava transparecer. Mariana hesitou, mas sua determinação era maior. Sentou-se à mesa e, de forma discreta, começou a puxar conversa. Oi, Rita. Você sabe como tá o Victor? Ele andou sumido, disse, controlando a tremedeira na voz. Rita olhou em volta, como se quisesse ter certeza de que ninguém estava prestando atenção. Por que você se importa com ele, Mariana? Sabemos que não vai levar nada bom da história, respondeu Rita, com um sorriso que não chegava a tocar os olhos. Mas ele está metido em coisas perigosas. Você sabia que ele... O coração de Mariana pulsou mais rápido. O que ele fez? Rita hesitou antes de continuar. Ele estava envolvido com um grupo que... você não vai acreditar. Um grupo que faz negócios ilícitos. Coisas sujas. Dizem que ele até foi visto conversando com pessoas de outros vilarejos. O que não falta é gente que o teme por isso. O mundo de Mariana parecia desmoronar. Victor não era apenas um desafio. Ele poderia ser um criminoso. A rejeição da qual tanto sofria parecia agora apenas um eco anêmico diante daquela verdade assombrosa. O nó na garganta dela se apertou e um frio percorreu sua coluna. Mas aguardava algo mais. Precisava de mais informações. E sobre Carlos? Ele também tem os seus segredos, não é? Rita riu, mas com um tom de desprezo. Oh, Carlos, ele é mais do que os outros pensam. Cuidado, os dois, Victor e Carlos, podem estar mais conectados do que você imagina. A reputação deles pode custar muito mais do que você está disposta a perder. Aquilo a fez tremer. As palavras de Rita ecoavam como um sino em sua mente. E se houvesse uma conexão sombria entre os dois? Mariana precisava saber, mas o medo a consumia. Mergulhada nessa tempestade de revelações, ela saiu da mercearia confusa e assustada. As vozes do vilarejo se tornaram zunidos distantes, parecendo murmúrios de um tribunal que a julgava. Quando voltou para casa, encontrou uma carta à porta em um envelope amarelado, o nome de Victor escrito de forma inquietante. Seu coração disparou. O que poderia estar ali? Consciente de que a verdade estava cada vez mais perto, ela rasgou o envelope e leu. As palavras a atingiram como uma onda. Se você quer saber a verdade sobre o que Victor realmente é, me encontre no antigo moinho ao anoitecer. Um arrepio percorreu sua espinha. O que mais ela poderia descobrir? A história de sua vida estava se desdobrando de uma maneira que nunca imaginou. E cada resposta parecia gerar perguntas ainda mais profundas. E quem estava por trás da carta? Qual era a verdadeira natureza de Victor e do seu relacionamento com Carlos? Você está prestes a descobrir o que realmente está em jogo, Mariana. Sussu. Ela se sentiu dividida, ansiosa, mas também apavorada. Aquele encontro poderia mudar tudo. Com a perspectiva de enfrentar seus demônios e seus medos, ela percebeu que a realidade que conhecia estava prestes a ser revelada como um espelho quebrado. E assim, com o coração na mão, ela decidiu que não haveria retorno. Mariana respirou fundo, sentindo o peso da verdade se acumulando dentro de si. O caminho para o moinho parecia uma eternidade. Cada passo lhe trazia a imagem de Victor, um rosto que agora carregava
tanto medo quanto desejo. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja intenso. Uma sensação densa a envolvia. O que ela realmente queria saber? Ao se aproximar do moinho, a angústia batia em seu peito como um tambor. As sombras dançavam ao redor, criando formas que pareciam se contorcer nas paredes de madeira desgastada. Com a carta em uma mão e o coração acelerado, Mariana empurrou a porta e entrou. O ambiente estava cheio de um silêncio perturbador. O som de suas próprias respirações preenchia o espaço. Victor! Sua voz ecoou, mas não houve resposta. A incerteza corroía. Cada segundo parecia uma eternidade, e a expectativa convertia-se em desespero. Então, um estalo de madeira fez seu coração disparar. Ela virou, e lá estava ele. Mas não era o homem sedutor que conhecera. Havia algo no olhar dele que a fez hesitar. Você veio. A voz de Victor era baixa, quase uma sussurro. Mas havia algo mais, um brilho em seus olhos que a deixou alerta. Mariana, precisamos conversar. Ouvindo aquelas palavras, um peso de ansiedade se instalou em seu estômago. Sobre o que, Victor? Sobre a verdade? A verdade que está escondida sob tantas mentiras? Ele se aproximou, mas Maria recuou automaticamente, sentindo os instintos gritando. Eu não sou o que você pensa. Nesse momento, um barulho estrondoso interrompeu o ar pesado entre eles. A porta do moinho se abriu com um golpe forte, revelando uma figura familiar que a fez parar o coração. Era Carlos, com uma expressão de fúria e desespero. Os olhos dele brilhavam com uma emoção que Mariana não conseguia decifrar. Mariana, o que você está fazendo aqui com ele? Carlos se adiantou. Sua presença era uma tempestade de raiva e proteção. Você não entende que ele é perigoso. Carlos, espera! Eu só estou tentando entender. Mariana gritou, enquanto o medo envolvia seu corpo. Mas a tensão entre os dois homens era palpável. Victor ergueu as mãos num gesto suplicante. Carlos, não precisa fazer isso. Eu não sou a ameaça aqui. Mas sua voz tremia, e Mariana percebeu que havia algo mais. Silêncio! Você não tem ideia do que está fazendo! Carlos avançou, preenchendo a sala com uma energia ameaçadora. Você não sabe quem ele realmente é, Mariana! No meio daquela briga elétrica, Mariana sentiu algo mudar. Um nó se formou em seu estômago. Não era só o drama que a cercava, mas uma revelação. O que você está escondendo, Carlos? A voz dela tremia, quase implorando por uma resposta. Mas antes que ele pudesse responder, algo aconteceu. O chão sob eles começou a tremer, e com um barulho ensurdecedor, a estrutura do moinho cedeu. Mariana gritou, e a última coisa que viu antes de ser engolida pela escuridão foi o olhar de ambos. Um misto de horror e surpresa. E um reflexo de algo que ela nunca soube e que agora estava prestes a descobrir. Quando a poeira assentou, um silêncio aterrador tomou lugar. Ela se sentiu sozinha, presa no meio de um mistério que girava ao seu redor, sem saber em quem confiar. A verdade estava mais perto do que nunca. Mas agora os segredos poderiam custar mais do que pensava. O que realmente havia dentro daqueles dois homens? E qual era o preço que pagara para descobrir? E naquela escuridão, Mariana percebeu que nem mesmo seus sentimentos estavam claros. Uma nova realidade a aguardava. O que era amor poderia rapidamente se transformar em um pesadelo. Quando a poeira assentou, Mariana se viu em um espaço escuro e frio, como se tivesse caído em um pesadelo. Sua cabeça estava girando, e ela tinha dificuldade em entender
o que estava acontecendo. A estrutura do moinho estava desabada em algumas partes e ela ouviu os ecos de gritos sufocados. O medo a envolveu como um abraço gelado. Victor! Carlos! Ela gritou, sua voz se perdendo entre as sombras. O pânico subia como um vapor quente dentro dela. Algo estava profundamente errado. Tentando se levantar, sente sua perna prendida sob uma viga de madeira. Um aperto no peito a fazia respirar com dificuldade. A fumaça da madeira queimada se misturava ao cheiro da terra úmida, tornando o ar irrespirável. Por favor, alguém, me ajudem! A cada tentativa de se libertar, a dor aumentava. Então, um gemido familiar fez seu coração parar. Mariana! Era Carlos, sua voz cortante e desesperada. Ele apareceu entre os destroços, seu rosto coberto de sujeira e sangue. O olhar dele refletia pânico, mas também um instinto protetor. Aqui! Eu estou aqui! Carlos! Ela exclamou, aliviada ao vê-lo, mas ao mesmo tempo angustiada. As perguntas dançavam em sua mente, mas não havia tempo. Victor, ele está ferido! Carlos gripou. Mariana olhou rapidamente para o lado e viu Victor imóvel, com um corte profundo na testa e os olhos semicerrados. A imagem de um homem que já foi sedutor, agora parecendo vulnerável e perdido, era desconcertante. Victor, acorde! Mariana tentou, arrastando-se até ele. O rosto dele estava pálido e ela sentiu um frio na espinha. Ele precisa de ajuda, Carlos. Não se preocupe com ele, Carlos gritou, sua voz estrondosa na cavernosa escuridão. Ele não é quem você pensa. Ele não te ama, Mariana. Ele nunca amou ninguém. Aquelas palavras a atingiram como um soco. Seus sentimentos por Victor se misturaram em confusão. O que você está falando, Carlos? A dúvida a consumia. Nesse momento de incerteza, outra sombra apareceu atrás deles. Era Rita, a mulher da mercearia. Mas algo em sua expressão fez o medo ressurgir. Mariana, você precisa ouvir. Seu olhar estava tenso. A verdade está prestes a ser revelada. Tudo o que você sabia está prestes a desmoronar. Antes que pudesse responder, um estrondo imenso ecoou do fundo do moinho. Mariana e Carlos se viraram, e então tudo aconteceu em uma fração de segundos. Um brilho intenso cortou a escuridão, e uma figura apareceu, envolta na luz, como se estivesse emergindo de uma tempestade. Era um homem, alto e imponente, com um sorriso sombriamente confiante. Surpresas! Surpresas! Ele disse, sua voz suave e manipuladora. Era alguém familiar. Mariana sentiu um frio na barriga. Eu deveria ter vindo antes, mas a vida é cheia de surpresas, não é, Carlos? Não, não pode ser. Carlos gaguejou, sua feição mudando para uma mistura de horror e ira. Você não deveria estar aqui. Ah, mas eu sempre estive mais perto do que você imagina. O sorriso do homem era de quem carrega segredos pérfidos. Afinal, eu sou parte da verdade que Mariana tanto busca. Mariana mal conseguia processar. O homem avançou com um olhar que atravessava não só o ambiente, mas os próprios corações dos presentes. E quanto ao amor dela, Victor, ele é só uma peça no tabuleiro, meu caro. Naquele instante, Mariana teve um vislumbre da conexão entre todos eles. O que você está dizendo? O que isso significa? O que ainda parecia um pesadelo tornou-se um labirinto de verdades e mentiras se entrelaçando. O ambiente ao redor parecia tremer novamente, e a sensação de que segredos antigos estavam prestes a se desdobrar a fez sentir-se tonta. Então, antes que pudesse continuar, o homem estendeu a mão. Você quer a verdade, Mariana?
Então venha comigo. Cada um de vocês carrega um peso e eu posso mostrar tudo. Mas esteja preparada. O que você descobrirá pode destruí-los e a você mesma. O olhar de Carlos, preenchido com um tipo de temor, a fez hesitar. E o que restava de sua coragem vacilava. O que significava este novo elemento em meio ao caos? Que verdades colossais ela estava prestes a desvendar? O ar estava carregado de tensão, enquanto ela balançava entre a curiosidade e o medo, sabendo que poderia não haver retorno se decidisse descobrir. Era hora de escolher, e ela estava prestes a entrar em um mundo que mudaria tudo. Mariana ficou paralisada, as palavras do homem lhe atingindo como uma onda. Aquilo que começou como uma busca por verdades escondidas se transformara em um pesadelo que ela mal podia compreender. Carlos olhou para a figura imponente com um misto de ódio e desespero, enquanto a estranheza daquela situação crescia ao redor deles. O homem continuou, seu sorriso se alargando, como se estivesse se divertindo com o caos. Você ainda não percebeu, não é, Mariana? Ele disse, sua voz sedutora e cortante como vidro. Tudo o que você acreditava ser verdade sobre Victor, sobre Carlos, tudo uma farsa. Eles são apenas peões em um jogo que eu controlei desde o início. Mariana sentiu o chão tremer, não apenas sob seus pés, mas dentro de sua mente. As certezas que ela tinha estavam desmoronando. O que você quer dizer? A pergunta brotou em sua garganta, tensa e sufocante. O que aconteceu com eles? Por que estão aqui? Ah, meu amor, você está prestes a entender. Mas antes, precisa saber quem eu sou. Ele fez uma pausa, observando a reação dela. Meu nome é Lucas, e essa história que você está vivendo não é um acaso. É uma trama tecida com o fio da traição. No fundo, Mariana sentiu uma sensação estranha, uma mistura de medo e uma inexplicável curiosidade. Traição de quem? O eco de suas próprias perguntas parecia uma sombra perseguindo-a. Ela queria respostas, mas o medo de descobrir a verdade era quase paralisante. A traição é muito mais profunda do que você imagina. Carlos, por exemplo, não é a pessoa que parece ser. Ele tem laços que vão além do que você sonhou. Laços que, se fossem revelados, desmoronariam toda a sua realidade. E Victor, ele não é um mero amante, Mariana. Ele é a chave para entender seu destino. Mariana olhou para Carlos, a face dele retorcida em uma mistura de raiva e pavor. Carlos, o que ele está dizendo é verdade. O tom dela transbordava manipulação e desespero. Mas antes que Carlos pudesse responder, o chão sob eles começou a tremer intensamente. Um grito estridente cortou o ar. A estrutura do moinho se reagrupar e com um ruído ensurdecedor, uma parte do teto caiu. Mariana, sem pensar, se lançou para o lado. A poeira tomou conta do espaço e ela se viu cercada pelo caos. Os gritos, a fumaça, o desespero. Victor, imediatamente consciente, tentou se levantar, mas a dor o paralisou. Mariana, o que está acontecendo? O pânico nos olhos dele fez algo dentro dela se despedaçar. Corra, temos que sair daqui! Carlos gritou, puxando Mariana, e por um instante, tudo pareceu confuso e veloz. A nova verdade pairava no ar, prestes a ser revelada em meio ao desmoronamento do moinho. Mas então, no calor daquele momento, algo inesperado ocorreu. Uma rachadura profunda se formou no chão, e antes que alguém pudesse reagir, a terra se abriu, engolindo não apenas as palavras de Lucas,
mas o próprio cerne da realidade que eles conheciam. Mariana desabou na escuridão, seus gritos ecoando em um poço vazio, enquanto a luz do mundo exterior desaparecia. Mariana! A voz de Victor chamando-a era um eco distante e uma sensação de perda invadiu seu ser. Lucros e perdas foram substituídos por incerteza. O que significava a conexão entre todos eles? O que de fato Carlos escondia? Mariana se viu agarrando a beirada daquela fenda, a respiração presa em seu peito. No escuro, a única coisa que ela sabia era que precisava descobrir a verdade. E quando finalmente conseguisse, nem todos sobreviveriam ao resultado. Ela estava prestes a se aprofundar em uma realidade que mudaria tudo, inclusive quem ela realmente era. Mariana se viu caindo na escuridão. A sensação de desespero a envolvia como um cobertor pesado. A queda não durou muito, mas quando finalmente aterrissou, um grito de dor ecoou em seu peito. O impacto foi súbito e a poeira subiu como um véu ao seu redor. Ouvindo o eco de suas próprias palavras, sentiu que estava perdida. Victor! Carlos! Chamava, mas as respostas eram abafadas pelo barulho do moinho desabando. O que era real? O que era ilusão? O ambiente ao redor parecia familiar, mas também alienígena. Um misto de medo e confusão a cercava, e a imagem de Victor caindo pela fenda ecoava em sua mente. Ela precisava se mover. Agarrou-se a uma parede, levantando-se com esforço, os braços tremendo. E então, algo brilhou à distância. Quando o turbilhão de poeira começou a assentar, um barulho suave atraiu sua atenção. Era como se uma caixa estivesse sendo aberta. Mariana caminhou na direção do som, cada passo pesado. A luz fraca atingiu seus olhos e, conforme se aproximava, pôde ver uma cena insólita se desenrolando. Uma mulher estava ali, de pé, ao lado de uma mesa feita de madeira antiga. O rosto dela não era desconhecido. Era Ana, sua amiga que sempre a apoiara nos momentos mais difíceis. Mariana! Ana gritou, os olhos cheios de um desespero que Mariana reconheceu instantaneamente. Você precisa entender. Eu sabia que isso ia acontecer. Do que você está falando? Mariana perguntou. Confusa e angustiada, Ana respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Havia um plano, algo maior do que nós. Eu não quis te envolver, mas agora é tarde demais. Carlos e Victor, eles estão envolvidos em algo muito mais perigoso do que você imagina. Mariana sentiu o coração disparar. O quê? Como você sabe disso? O que você descobriu sobre eles é só a ponta do iceberg. Ana se aproximou, os olhos fervendo com sinceridade. Carlos, ele não é apenas seu marido. Ele é parte de um grupo, um coletivo que faz negócios sombrios. Eles têm segredos que podem destruir não só você, mas todos ao seu redor. Mariana hesitou, as palavras a atingindo como um soco. E Victor, o que ele tem a ver com isso? Ana olhou para o chão como se tentasse encontrar as palavras certas. Victor, ele é mais do que um amante. Ele é um agente duplo. Ele trabalha para Carlos, mas também está em contato com rivais. Os dois homens estão entrelaçados de uma forma que você ainda não pode compreender. A conexão deles não é só baseada em um desejo. É uma necessidade e resolve um jogo de poder. As informações eram avassaladoras. Mariana sentiu um nó na garganta, a pressão se acumulando em seu peito. O que mais ela não sabia? Você está me dizendo que eu fui apenas uma peça em um jogo deles? Seu tom era cortante. Não só você, Ana respondeu. Todas nós somos. O olhar da amiga era intenso.
um convite à compreensão. Mas eu descobri algo que pode mudar tudo. O que você sabe? Mariana quase implorou. Ana hesitou por um momento. Eu conheço alguém. Alguém que pode revelar a verdade sobre os dois, mas não é seguro. Você deve estar preparada para o que vai ouvir. Uma sensação de urgência tomou conta de Mariana. Precisamos ir agora. A verdade é tudo o que eu quero. Antes que Ana pudesse responder, um rugido estrondoso cortou o ar. O moinho já não resistia e uma das janelas estava prestes a desmoronar. A estrutura começou a ranger e a luz quase desapareceu. Corra! Gritou Ana, puxando Mariana para fora. Mas no meio da saída, um tremor forte os fez parar. O que elas não conseguiram prever foi que do fundo daquela escuridão, uma sombra se levantava. Uma figura emergiu, cercada por um brilho opaco. Era Carlos, mas não havia expressão de raiva ou fúria. Em vez disso, havia um olhar de tristeza profunda, como se estivesse prestes a se despedir. Mariana, ele começou, e a voz dele era tão suave que a sensação de angústia grudou no ar. Desculpe-me. E antes que pudesse completar a frase, ele revelou um objeto em suas mãos. Uma fita antiga, um símbolo que Mariana mal podia lembrar, mas que imediatamente fez seu coração parar. A fita era a conexão entre todos eles, e a verdade que até ali eles pareciam fazer questão de esconder. Eu sou parte disso, o que não quero perder, Carlos disse. E num movimento súbito, a sala tremeu mais uma vez. Com um ato rápido, ele cortou a fita e o mundo ao redor começou a desmoronar. Mas não antes que uma risada baixa e macabra ecoasse. Mariana olhou para Ana, depois para Carlos. O que aquilo significava? A medo se espalhou novamente, e então tudo escureceu de uma vez. As últimas palavras de Carlos ecoaram na escuridão, como se fizessem parte de um pacto que nunca deveria ter sido feito. E lá estava Mariana, perguntando a si mesma: a verdade será um fardo ou uma libertação? Mariana ficou paralisada, as palavras de Carlos ainda ecoando em sua mente. Em um instante, ela sentia que estava presa em um labirinto, cercada por segredos. E no seguinte, a realidade estava prestes a desmoronar ao seu redor. Antes que pudesse reagir, a estrutura do moinho tremeu mais uma vez. Mas desta vez não foi apenas um tremor. O chão se partiu em um rugido quase animal, como se o próprio lugar estivesse protestando pelo que estava prestes a acontecer. Carlos estava com a fita em suas mãos, e uma sensação de pânico a invadiu. Carlos, não! O que você está fazendo? As palavras saíram apressadas, mas ele a ignorou. Ele parecia ter mergulhado em um estado de transe. A luz ficou mais intensa e, de repente, uma explosão de cores envolveu o espaço. Uma pressão esmagadora as empurrou, e Mariana teve certeza de que tudo estava prestes a acabar. Só então, em um movimento alucinado, o que parecia ser uma configuração normal se transformou em um turbilhão de sons distorcidos. Quando seus olhares se fixaram em Carlos, um espectro irradiava da fita que ele segurava. Mariana sentiu que o ar faltava. Mariana, você precisa saber a verdade, Carlos gritou por cima do caos. Eu nunca quis que você se envolvesse nisso. As expressões de horror nos rostos das figuras refletiam no olhar de Mariana. Victor estava a poucos passos, um olhar perplexo em seu rosto. Carlos, o que você quer dizer?
A tensão no ar era palpável, como se um raio pudesse atingir a qualquer momento. Mas antes que lhes fosse dado o tempo de digerir as palavras, uma figura que parecia ter surgido da própria escuridão se adiantou. Era uma mulher, com traços que pareciam visões de pesadelo, o rosto iluminado com um brilho ameaçador. Você fez sua escolha, Carlos. Agora vai pagar por isso. Sua voz cortante ecoou no espaço, mais fria do que a própria morte. Sem aviso, ela avançou, e a tensão explodiu em um relampejar de luz branca, ofuscando Mariana. Uma força explodiu de Carlos, seu corpo girou, e em um movimento abrupto, ele lançou a fita em direção à mulher. Era como se seu coração estivesse em uma corrida mortal. O contato foi instantâneo e o estrondo ensurdecedor ecoou. Em um segundo de silêncio absoluto, tudo congelou. Mariana ficou paralisada ao ver o que acontecia. A fita, agora uma corrente de energia, evaporava em chamas. A mulher soltou um grito agonizante e, em uma explosão de cores e luzes, desapareceu, como se tivesse sido engolida por uma erupção. As sombras ficaram momentaneamente quietas, mas Mariana soube instintivamente que nada seria como antes. Respirando com dificuldade, olhou para Carlos, a expressão dele transformada. Parecia um homem revigorado, mas também vazio. O que você fez? Sua voz era um sussurro, ainda atordoada pela cena que testemunhara. Foi o único jeito, ele disse, sem emoção. Eu não queria te envolver, mas agora não tem volta. Mariana apertou as mãos, seu corpo frio de tanto medo. O que era aquela fita? Que poder ela continha? Uma nova tensão se estabeleceu entre eles, e Mariana sentiu que tudo o que eles conheciam estava em jogo. Ao longe, Victor ainda observava, perplexo. Vocês dois têm que me dizer, o que diabos está acontecendo? Ele exigiu, a voz cheia de desespero. E naquele exato momento, o chão começou a tremer novamente, mais forte do que antes. Um eco profundo reverberou pelo moinho, e uma nova fissura se abriu diante deles, revelando um abismo sem fim logo abaixo. Todos ficaram em silêncio, os olhos colados no vazio. O pânico tomou conta do ambiente, mas a verdadeira reviravolta ainda estava por vir. Uma voz mais alta se ergueu. Mariana, atraia a energia que você carrega. É a única forma de impedir isso. As palavras reverberaram através do espaço, varrendo a dúvida e o medo. O que eles não sabiam era que, em meio ao caos, Mariana guardava um poder que poderia mudar tudo. Com o coração acelerado, ela se virou para Carlos e Victor, seu olhar fixo, decidida. Eu não sei o que isso significa, mas estou pronta para enfrentar a verdade. Vamos juntos! O que seriam segredos agora se tornava um grito de esperança no meio do desespero. Mas qual verdade? O que estava por vir? A incerteza pairava no ar, e Mariana percebeu que, ao finalmente buscar a verdade, poderia acabar perdendo a única coisa que sempre desejou: a liberdade. Mariana estava com o coração na mão, sentindo a urgência crescer dentro dela. Eu não sei o que isso significa, mas estou pronta para enfrentar a verdade. Vamos juntos! As palavras saíram de seus lábios com um misto de esperança e desespero. O ambiente estava pesado, o chão tremendo sob seus pés, e ela sabia que precisavam agir rápido. Mas, de repente, um rugido ensurdecedor cortou o ar. Uma onda de choque os empurrou para trás, enquanto a estrutura do moinho se contorcia em um espetáculo de violência. As paredes começaram a se romper, pedaços de madeira voando em todas as direções. Mariana fechou os olhos,
apavorada, confiando que Carlos e Victor estivessem próximos, mas a adrenalina pulsava em suas veias. Quando o silêncio voltou, tudo parecia diferente. Mariana abriu os olhos devagar. O que ela viu a fez congelar. Carlos não estava mais ao seu lado. Um grito escapuliu de seus lábios enquanto olhava para a sombra que se movia entre os escombros. Carlos, onde você está? Ele não vai conseguir. Ninguém vai, gritou uma voz grave à distância. Era Lucas, a figura que tinha surgido antes. Ele estava à porta do moinho, firmemente plantado, como se controlasse tudo. Apenas mais um passo, Mariana, e a verdade virá à tona. Os olhos de Mariana se abriram como pratos. O que você quer dizer? Onde está Carlos? Carlos está onde merece estar, Lucas respondeu, um sorriso sutil e perverso dançando em seus lábios. Depois de tudo, ele realmente pensou que poderia me enganar. Não é assim que funciona. As palavras dele ecoavam parecendo uma canção de ninar distorcida em um pesadelo. Victor, que tinha estado ali, se moveu para frente, seu olhar fixo em Mariana. O que você sabe sobre Carlos? O tom dele estava carregado de tensão. A fúria subiu no peito de Mariana. Por que você não me disse nada? É ele que está envolvido nesse jogo o tempo todo. Eu não sabia! Eu não sabia! Victor respondeu, agitado, mas o sentimento de culpa em seu olhar a fez duvidar. Ele me enganou também, Mariana. Eu só queria... Queria o quê? Me proteger? Ela cortou, a voz embargada. De que maneira isso protege alguém? Olhando para o outro lado, enquanto todos nós estamos atolados nesse pesadelo. A raiva e o medo borbulhavam, fazendo sua cabeça girar. Neste momento, uma luz estranha emanou do buraco deixado pelo desabamento. Uma energia vibrante elétrica começou a pulsejar à sua frente, como se tivesse vida própria. Mariana sentiu seu coração disparar. O que é isso? Ela sussurrou. O mistério a deixando cada vez mais intrigada. Lucas olhou para a luz com uma expressão de fascínio. Isso, minha cara, é o que você busca. A razão pela qual tudo isso está acontecendo. A razão de cada um estar aqui. Ele se aproximou, a intensidade aumentando. A verdade concreta, Mariana. Prepare-se para o que vem a seguir. Uma sombra apareceu atrás de Lucas, demorando um instante para se solidificar. Era Carlos, mais uma vez. Mas algo não estava certo. Ele tinha uma expressão vazia, quase como se estivesse possuído. A fita que antes segurava, agora brilhava com a mesma luz estranha. Carlos, ela começou, mas a palavra morreu em sua garganta. Mariana! Sua voz era uma mescla de desespero e dor. Eu não sou quem você pensa que sou. Eu fiz parte de algo maior. E agora, precisamos parar isso antes que seja tarde demais. Uma sensação de gelo percorreu a espinha de Mariana. O que significava isso? O que ele havia se tornado? De que você está falando? Mas antes que ele pudesse responder, a luz pulsou, criando uma onda que os envolveu. No instante seguinte, uma explosão de energia os lançou para trás. O mundo virou de cabeça para baixo e tudo se tornou um borrão. Quando a poeira assentou, Mariana se levantou, atordoada. O moinho estava em ruínas, mas os três estavam intactos. E ao olhar para Carlos, tudo o que ela conhecia desmoronou novamente. Nos olhos dele havia um vazio profundo e uma verdade chocante ecoou em seu peito. A fita, Carlos murmurou, tremendo. Eu sou parte dela. Parte do que controla as decisões. Se ela ficar comigo, eu posso acabar com todos nós. Mariana olhou de relance para Lucas e depois para Victor. O terror tomando conta dela.
Todos eles estavam envolvidos nessa teia de segredos. O que você está dizendo é que nós somos apenas peões em um jogo maior? Carlos assentiu lentamente e Mariana sentiu a realidade se dissolver diante dela. O que agora parecia um pesadelo profundo estava prestes a se tornar muito mais aterrador. Se a verdade sair, talvez não haja como voltar atrás. O medo se transformou em um nó apertado na garganta dela. E enquanto o ar se tornava pesado, Mariana percebeu que a verdade não seriam apenas palavras, mas uma escolha que poderia destruir não apenas a vida deles, mas tudo o que conheciam. E assim, com a luz pulsando à sua volta, Mariana teve uma escolha a fazer, mas sem saber se conseguiria viver com as consequências. Mariana estava com o coração na mão, sentindo a urgência crescer dentro dela. Eu não sei o que isso significa, mas estou pronta para enfrentar a verdade. Vamos juntos! As palavras saíram de seus lábios com um misto de esperança e desespero. O ambiente estava pesado, o chão tremendo sob seus pés, e ela sabia que... Mas, de repente, um rugido ensurdecedor cortou o ar. Uma onda de choque empurrou todos para trás, enquanto a estrutura do moinho se contorcia em um espetáculo de violência. As paredes começaram a se romper, pedaços de madeira voando em todas as direções. Mariana fechou os olhos, apavorada, confiando que Carlos e Victor estivessem próximos. Mas a adrenalina pulsava em suas veias. Quando o silêncio voltou, tudo parecia diferente. Mariana abriu os olhos devagar. O que ela viu a fez congelar. Carlos não estava mais ao seu lado. Um grito escapuliu de seus lábios enquanto olhava para a sombra que se movia entre os escombros. Carlos, onde você está? Ele não vai conseguir. Ninguém vai. Gritou uma voz grave à distância. Era Lucas, a figura que tinha surgido antes, firmemente plantado à porta do moinho, como se controlasse tudo. Apenas mais um passo, Mariana, e a verdade virá à tona. Os olhos de Mariana se abriram como pratos. O que você quer dizer? Onde está Carlos? Carlos está onde merece estar, Lucas respondeu, um sorriso sutil e perverso dançando em seus lábios. Depois de tudo, ele realmente pensou que poderia me enganar. Não é assim que funciona. As palavras dele ecoavam, parecendo uma canção de ninar distorcida em um pesadelo. Victor, que tinha estado ali, se moveu para a frente, seu olhar fixo em Mariana. O que você sabe sobre Carlos? O tom dele estava carregado de tensão. A fúria subiu no peito de Mariana. Por que você não me disse nada? É ele que está envolvido nesse jogo o tempo todo. Eu não sabia! Eu não sabia! Victor respondeu agitado. Ele me enganou também, Mariana. Eu só queria... Queria o quê? Me proteger? Ela cortou, a voz embargada. De que maneira isso protege alguém? Olhando para o outro lado enquanto estamos atolados nesse pesadelo? A raiva e o medo borbulhavam, fazendo sua cabeça girar. Neste momento, uma luz estranha emanou do buraco deixado pelo desabamento. Uma energia vibrante, elétrica, começou a pulsar à sua frente, como se tivesse vida própria. Mariana sentiu seu coração disparar. O que é isso? Ela sussurrou, o mistério a deixando mais intrigada. Lucas olhou para a luz com uma expressão de fascínio. Isso, minha cara, é o que você busca. A razão pela qual tudo isso está acontecendo. A razão de cada um estar aqui. Ele se aproximou, a intensidade aumentando. A verdade concreta, Mariana, prepare-se para o que vem a seguir.
Uma sombra apareceu atrás de Lucas, demorando um instante para se solidificar. Era Carlos, mais uma vez, mas algo não estava certo. Ele tinha uma expressão vazia, quase como se estivesse possuído. A fita que antes segurava, agora brilhava com a mesma luz estranha. "Carlos!" ela começou, mas a palavra morreu em sua garganta. "Mariana!" Sua voz era uma mescla de desespero e dor. "Eu não sou quem você pensa que sou. Eu fiz parte de algo maior. E agora? Precisamos parar isso antes que seja tarde demais." Uma sensação de gelo percorreu a espinha de Mariana. O que significava isso? O que ele havia se tornado? "De que você está falando?" Mas, antes que ele pudesse responder, a luz pulsou, criando uma onda que os envolveu. No instante seguinte, uma explosão de energia os lançou para trás. O mundo virou de cabeça para baixo, e tudo se tornou um borrão. Quando a poeira assentou, Mariana se levantou, atordoada. O moinho estava em ruínas, mas os três estavam intactos. E ao olhar para Carlos, tudo o que ela conhecia desmoronou novamente. Nos olhos dele havia um vazio profundo, e uma verdade chocante ecoou em seu peito. "A fita?" Carlos murmurou, tremendo. Eu sou parte dela, parte do que controla as decisões. Se ela ficar comigo, eu posso acabar com todos nós." Mariana olhou de relance para Lucas e depois para Vítor, o terror tomando conta dela. Todos eles estavam envolvidos nessa teia de segredos. "O que você está dizendo é que nós somos apenas peões em um jogo maior?" Carlos assentiu lentamente, e Mariana sentiu a realidade se dissolver diante dela. Se a verdade sair, talvez não haja como voltar atrás. O medo se transformou em um nó apertado na garganta dela. E enquanto o ar se tornava pesado, Mariana percebeu que a verdade não seriam apenas palavras, mas uma escolha que poderia destruir não apenas a vida deles, mas tudo o que conheciam. De repente, um estrondo cortou o ar, e uma figura conhecida apareceu nas sombras. Era Ana, ofegante e com um olhar desesperado. "Mariana, você precisa ouvir isso!" A urgência em sua voz era palpável. "O que está acontecendo aqui é muito mais complexo do que você imagina. Carlos, ele não é apenas um peão, ele é o líder do grupo." Mariana sentiu o chão sumir sob seus pés. "O que você quer dizer?" "Ele fez parte de tudo isso desde o começo," Ana exclamou, a dor em seu olhar visível. "Ele manipulou Victor e a mim. Tudo para proteger um segredo que poderia acabar com ele." Mariana trocou olhares com Carlos, que agora estava pálido, cada palavra de Ana parecendo golpeá-lo. "Que segredo? O que mais você esconde, Carlos?" E antes que ele pudesse responder, ela notou algo mais. A fita brilhava intensamente, uma luz branca ofuscante preenchendo o espaço, enquanto as sombras ao redor se aglomeravam, como se estivessem cientes do que estava prestes a ser revelado. Então, a estrutura do moinho começou a desmoronar ainda mais, aumentando a tensão. A realidade deles estava se desmantelando, e com ela a compreensão de quem eram. E a luz fervente agora pulsava, exigindo que todos enfrentassem a verdade. O que antes era um jogo entre amantes e amigos, agora era uma luta pela sobrevivência contra as consequências de um passado obscuro. Mariana respirou fundo, sabendo que cada decisão que tomassem a partir dali poderia não apenas moldar o futuro, mas também revelar quem eram de verdade. E no fundo daquela escuridão, algo inesperado estava prestes a se desenrolo. E mais importante, a verdade traria libertação ou destruição? Mariana sentiu seu coração acelerar,
enquanto dividia sua atenção entre Carlos e Lucas. As revelações estavam pesando sobre ela como um manto de tormento. O moinho, agora uma ruína ao seu redor, parecia estar refletindo o colapso de sua vida. Precisamos agir. O que fizer, Carlos, não pode afetar os outros. As palavras saíram entre dentes cerrados, uma mistura de determinação e desespero. Carlos, com a fita brilhando em suas mãos, parecia lutar contra uma força invisível. Não posso controlar isso por muito mais tempo, mas se você quiser, Mariana, pode usar essa energia. Seus olhos estavam perdidos, como se não soubesse mais quem era. Uma dor profunda se instalou no peito de Mariana ao ouvir a angústia na voz dele. Você não está sozinho nisso, Carlos. Ela tentou, estendendo a mão como um ato de esperança. Você não precisa se sacrificar. Juntos podemos mudar isso. O chão continuava a tremer sob eles, e a luz da fita piscava como um farol em meio à escuridão. Lucas, aproveitando o momento, fechou o punho e declarou: a verdade é necessária, mas a verdade pode destruir ou redimir. O que você decidir, Mariana, vai definir o futuro. Sua voz ressoou, fria e firme. Não, eu não estou aqui para ser manipulada. Mariana disparou, o calor da determinação ardendo dentro dela. Carlos, junte-se a mim. Se essa energia pode ajudar, precisamos usá-la juntos. Não em desespero, mas como uma escolha consciente. A pressão no ar tornou-se palpável. Carlos hesitou, os olhos cheios de conflito. Então lentamente aceitou a mão dela, e juntos eles começaram a canalizar a luz da fita. O brilho se intensificou, envolvendo-se em uma bolha de energia que parecia cortar a escuridão ao redor. Mariana sentiu uma onda de poder percorrê-la, um calor revigorante. A força da energia reagiu ao grupo. Imagens de todos os segredos, mentiras e verdades se desenrolaram diante dela, como um filme voraz. Em um momento nítido, a conexão entre eles se tornou clara. Os desejos, as traições, os medos. Ela viu cada um deles em uma dança de desespero e amor. Agora! Mariana gritou, impulsionando-se para o centro da energia. Com um gesto, ela direcionou a luz numa explosão vibrante que se espalhou pelo ambiente. As sombras começaram a recuar, como se tivessem vida própria. E com um último rugido, o moinho começou a se estabilizar. Naquele instante, a verdade saiu em forma de ecos, cada um revelando o peso dos segredos. Carlos, agora com lágrimas nos olhos, compreendeu o quanto havia falhado. Desculpe, Mariana. Eu apenas queria proteger você. Ela sorriu, apesar da dor. Eu sei, Carlos, mas não podemos evitar a verdade. É nela que encontramos nossa força. A luz envolvente refletiu em Victor, despertando-o de um estado de confusão. Mariana! Ele se aproximou cautelosamente, percebendo a transição das emoções. Você realmente me vê? Além da superfície? Sim, Victor. Eu vejo você. Ela disse, gesticulando para que se juntasse a eles. Todos nós temos rastros de dor e verdades a enfrentar. E naquele momento, em meio ao caos, os três uniram suas mãos, canalizando a energia pura e verdadeira que irradiava deles. As sombras fugiram, e a luz os envolveu de forma acolhedora. Como um abraço de esperança e renascimento. Finalmente, quando a poeira assentou e o silêncio tomou conta do espaço, Mariana piscou, sentindo-se leve. Carlos olhou em seus olhos, agora cheios de entendimento. É hora de recomeçar, juntos como verdadeiros. E assim, em um instante que parecia eternidade, os laços que os uniam brilharam mais forte do que qualquer mentira. Mas enquanto a verdade dançava entre eles, uma nova realidade se desenhava. Mariana se virou, olhando para o horizonte. O que o futuro reservava? Quais segredos ainda esperavam ser desvendados? O sentimento de um novo começo
estava no ar, e a liberdade, embora perto, ainda parecia longe. Se você adorou essa história, precisa se inscrever imediatamente aqui no canal para não perder as nossas próximas histórias exclusivas. É o momento de demonstrar seu apoio, então esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer cada vez mais. Não espere nem mais um segundo para inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você é parte essencial desta jornada e suas